Esse corpo, ele tá sentindo coisas, ele tá canalizando informações, ele tá processando emoções, e a gente acaba se esquecendo disso e fica só aqui, na mente, sendo que o nosso corpo tá todo aqui embaixo como uma grande ferramenta, uma grande sabedoria para nos auxiliar também nesses processos da nossa mente e nos processos da nossa vida em si. Então, eu acredito que o yoga, ele é essa consciência corporal. A gente vai sim fazer posturas de força, posturas de equilíbrio, posturas de alongamento, de flexibilidade, vai ter tudo isso. Mas não é esse o foco. O foco é o quanto você se mantém presente, o quanto você se percebe durante o movimento. Então é como uma meditação, só que em movimento, né? Não é uma meditação só ali paradinho, sentadinho. É uma meditação sentindo o nosso corpo e encontrando essas respostas através do nosso próprio corpo. Fantástico. Ficou fácil para eu entender quando você fala é uma meditação em movimento. Gostei muito dessa frase. Tem outra coisa que você falou que didaticamente é bem importante para mim, talvez para muitas pessoas, que, com minhas palavras, desculpe, professora, o sentido maior da yoga é a gente se encontrar na introspecção, se encontrar consigo mesmo, junto ao eu, alguma coisa nesse sentido, né? Mais ou menos, a proposta da meditação. Sim. Nossa, sim. Maravilhoso. Bacana. Então, opa, deixa eu cortar certo aqui. Então, professora, nossa, essas pinceladas maravilhosas, a origem da yoga da Índia, né? Seria milenar? É milenar. O yoga é uma prática milenar. Ele começou lá nos Vedas, né? Que são as escrituras indianas. Nossa, essas escrituras são bastante antigas. Sim. Os primórdios. Sim, sim. E no começo, a única postura que existia dentro do yoga era a postura de lótus, para você se sentar e meditar. Aquela que cruza a perna. Que você cruza as pernas assim na frente, não dá pra fazer aqui agora, mas aquela que cruza ali na frente, né, para que você pudesse meditar. E aí o yoga, da forma como a gente conhece, ele veio com a modernidade, né? Ele não é milenar. Milenar é a filosofia. O yoga em movimento, essa prática que a gente conhece, ele veio com a modernidade porque surgiu a necessidade de trazer o yoga para a vida do homem moderno, do homem que não pode, como um monge, por exemplo, ficar ali meditando por anos, por meses, ali nas montanhas, longe da correria do dia a dia, longe das obrigações do dia a dia, né? Porque o yoga, ele era esse acesso somente para esses gurus, mestres espirituais, para os monges, que tinha uma rotina completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, é outra realidade. Então, ali eles acessavam muita expansão, acessavam muita transcendência, né, e conexão espiritual. Por quê? Porque eles estavam livres de tudo isso que a gente está inserido hoje no dia a dia. Então o yoga, ele foi se adaptando, porque como que alguém como eu, como você, que sai na rua e é trânsito, é correria, e pagar contas, e trabalhar, e cuidar da casa, e família, como que alguém como a gente vai poder ficar lá por 2, 3 horas só paradinho, sentado, meditando? É um processo muito mais difícil. Então a gente vai através do corpo e do movimento para chegar nesse mesmo estado, só que de uma forma adaptada, sabe? De uma forma mais possível para nossa realidade hoje. Sensacional, professora. Olha só as dicas, as primeiras pinceladas sobre a yoga. Ou seja, gente, a yoga é muito mais do que as pessoas imaginam. Para quem acha que a yoga é boa, é bom praticar yoga, tá enganado. É hiper, mega, master. É muito mais grandioso. Sim. Olha só, que bacana. Professora Lu, vamos ver se a gente consegue fazer um misturado aqui. A professora Lu também é taróloga? Taróloga, isso. Fala um pouquinho o que é o tarô. E depois você fala, já emenda na resposta, se tem alguma ligação com yoga, se você consegue harmonizar essas duas frentes. Sim. Bom, o tarô, ele é um estudo ocultista. Por quê?
estuda uma ciência oculta, né? Então não é aquilo que os olhos veem, que a ciência tradicional que a gente conhece prova, né? O tarô, ele funciona na base das sincronicidades. Então, a gente tem um estudo ali das cartas que a gente chama de arcanos. Então, cada carta, em vez de falar, que nem a carta de um baralho, né? Em vez de falar carta, é o arcano. Certo. Muita gente tem uma visão distorcida do que é tarô, do que é o baralho, ou até mesmo não sabe exatamente do que se trata, né? Acho que tem a ver com religião, muitas vezes, e não tem. O tarô é totalmente livre, né, de religião, livre de crenças, porque o tarô, ele é um estudo, quem tá no meu lugar como taróloga vai entender qual que é a filosofia, o sentido, o significado de cada uma daquelas cartas, cada um daqueles arcanos, né? Então, por trás de cada carta há uma chave, por trás de cada carta há um entendimento de algum momento da sua vida. Posso falar por trás de cada arcano? Cada arcano, exatamente. Pode falar. Não, por trás de cada arcano tem uma, você acabou de falar? Isso, um entendimento, Tá. Uma simbologia que representa algo que ou está acontecendo na sua vida ou está acontecendo dentro de você. Então, o tarô, ele funciona pela linguagem dos símbolos. O trabalho do tarólogo nada mais, nada menos que é entender os símbolos, entender essa linguagem para que eu possa ler e traduzir para quem vem se consultar comigo ou com algum outro tarólogo, para quem vai receber essa mensagem das cartas. Então, eu, através do estudo dos símbolos, dos arcanos, eu consigo traduzir a mensagem para você. E aí as cartas só saem aleatoriamente? É aí que entra a sincronicidade, né? São 78 cartas e essas cartas, elas percorrem várias áreas. Tem cartas que vão voltar mais para o nosso lado emocional, outras cartas que vão voltar mais para o nosso lado mental, para o nosso lado físico. E aí ali, ao embaralhar, sai de 78 especificamente aquela, né? E aí que entra a sincronia, porque a sincronia é essa percepção energética que a gente não vê, que a gente não explica, mas através da energia que você está emanando, a carta vai sair referente àquilo que você está vivenciando, ou referente àquilo que você precisa ouvir ou entender nesse momento, né? Então, ali, através das cartas, a gente consegue entender como tá a sua mente, como tá as suas emoções. Deixa eu me atrever aqui a interromper. Pode só falar. Um pouquinho. Não sei se a gente está falando a mesma coisa, eu até acredito que sim, mas essa tal de sincronicidade, né? Parece que tá meio em moda falar sobre isso. E, salvo engano, o pessoal da psicologia vai querer me linchar, né, se eu estiver errado aqui. Salvo engano, isso daí era tema dentro da ciência da psicologia, a questão da sincronicidade. Parece que foi estudada por, eu não sei se foi Jung Sim. Que fala. Eu acho bem interessante. Olha aí a ciência relacionada com essa questão. Desculpa, prosseguindo. Não, eu achei muito pertinente, porque Jung, ele é o pai do tarô. Verdade, agora eu tô mais à vontade. Eu falei besteira. Não falou. Muito dos estudos, a maioria não, né? Mas livros muito importantes relacionados ao tarô foram escritos por Jung e foram através dos estudos dele. Ele estuda os arquétipos. Cada arcano é um arquétipo. Então, um arquétipo é uma ideia central, uma ideia principal que representa uma simbologia pra gente. Só um minutinho. Pode Esse falar. Jung é um bambambam da psicologia, né? Sim, Continua. sim. Nossa, agora eu fiquei fascinado. Eu errei a pergunta. Não, foi maravilhoso. É exatamente isso. Então, ele tem livros com estudos dos arquétipos, que são os arquétipos que regem ali o tarô. Ele tem livros estudando, né, explicando a simbologia e explicando até mesmo a jornada do tarô. Então, ele é conhecido como o pai do tarô mesmo, porque ele... falar sensacional. Sim. Os estudos dele e através da psicologia, inclusive, facilitaram muito o acesso e ao entendimento, né, do tarô. Gente, professora, eu, na minha curiosidade, no meu espírito de conhecer, aprender, abrindo minha mente, novos horizontes, eu tive uma experiência com a professora Lu, Sim. no tarô? No tarô. No tarô, olha que legal.
Bom, não, bacana mesmo. Ó, então, você consegue, sei lá, conciliar ou associar o tarô, por exemplo, com yoga? Tem alguma relação? Fala pra gente. Eu acredito que sim, Olha que porque bacana. eu acredito que tá tudo interligado, né? Olha. Então, no meu trabalho, eu acredito que são duas ferramentas, tanto o tarô quanto o yoga, para que a gente clareie os nossos caminhos. Então, o tarô ele vai ajudar a gente muitas vezes a clarear os caminhos através da mente, porque ele traz percepções mentais pra gente, de coisas que talvez a gente não tinha tanta clareza, não tinha tanta certeza, porque o tarô ele vai ler o seu inconsciente, ele vai ler a sua energia. Então, aquilo que às vezes você já intui, que você já sente, o tarô consegue clarificar pra você, porque muitas vezes a gente se perde. Então, eu tô intuindo isso daqui. Mas será que eu tô intuindo mesmo? Será que é paranoia? Será que eu tô me sabotando?